Então a gente definiu granduras diretamente proporcionais, né? Já tinha anteriormente definido proporção, feito alguns exemplos, e a gente parou nessa parte aqui onde a gente deixou um exercício de fixação para vocês tentarem fazer, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar alguns desses exemplos aqui do exercício de fixação e resolver, e o resto fica como exercício aí para vocês fazerem depois. Então bora resolver aqui. A primeira questão, você tem três opções, né? Pede para você verificar qual das três é diretamente proporcional à sequência numérica 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se elas são diretamente proporcionais, a razão entre elas tem que dar igual. Aí eu tenho que pegar o primeiro termo da primeira sequência com o primeiro termo da segunda sequência, segundo termo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto, e fazer a razão. Eu posso fazer o contrário também, né? Tanto faz eu dividir a primeira pela segunda sequência ou a segunda sequência pela primeira. Eu fiz primeiro aqui os segundos valores maiores pelos menores. 6 por 3 dá 2, 8 por 4 dá 2, 10 por 5 dá 2, 12 por 6 dá 2, 14 por 7 dá 2. Então, você tem uma proporção, e essa proporção é direta, porque à medida que o primeiro aumentou, o segundo também aumentou. A primeira sequência está aumentando de 1 em 1. A sequência está aumentando de 2 em 2. Então, estão crescendo. As duas estão crescendo. Então, a gente tem duas sequências diretamente proporcionais. Se eu dividir o primeiro pelo segundo, eu também vou encontrar um mesmo valor. E o mesmo valor constante. Ó. Se eu fizer 3 por 6 dá 1 sobre 2, que é 0,5. 4 por 8, 1 sobre 2, que é 0,5. 6 por 12 dá 1 sobre 2, que é 0,5. 7 por 14 é a mesma coisa. Então, tanto faz pegar a primeira para a segunda, da segunda para a primeira, que você vai achar um valor constante. Então, essas duas sequências são diretamente proporcionais. Falta verificar agora a letra B e a letra C, que vai ficar como exercício. Segue a mesma ideia que vocês conseguem fazer. Na segunda questão, ele diz a mesma coisa, porém, ele dá uma sequência onde você não sabe quais são os valores A, B e C. Diz somente que esses números A, B e C são diretamente proporcionais aos números 15, 16, 15, 6, 12 e 18. E que a razão de proporção, né, a constante de proporção, é o número 3, vale 3. Então a gente pode fazer o seguinte, monta a proporção, igual a gente fez anteriormente, né? Primeira sequência pela segunda, ou segunda sequência dividida pela primeira. O importante você tem que fazer na ordem, né? Primeiro valor com o primeiro, segundo com o segundo, e assim segue. E aí a gente tem o seguinte aqui, a gente tem 4 igualdades. Na verdade a gente tem mais igualdades, né? Mas o que a gente vai fazer aqui é pegar a primeira igual a 3, pegar a segunda igual a 3, pegar a terceira igual a 3, pega a quarta igual a 3. Aplica a propriedade fundamental das proporções, aquela que diz que a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos para cada uma delas, e acha os valores de A, B e C. Se eu fizer isso com A, ó, 15, A sobre 15 igual a 3. Então A igual a 3 vezes 15. A igual a 45. Com B, B sobre 6 igual a 3. Então B igual a 3 vezes 6, que dá 18. C sobre 12 igual a 3. Então C igual a 12 vezes 3, que dá 36. A mesma coisa para o D. D igual D sobre 18 igual a 3. Então D igual a 18 vezes 3, que dá 54. Então, se você quiser refazer aí também, dá para você repetir a mesma ideia aí. Na questão 3, eu vou fazer só com a letra A. Ele tem o A e o B. Ele diz que esses dois valores são proporcionais. Você tem lá a sequência. Lá já na questão 3, a sequência já está montada, igual está aqui na questão 2. Essa parte aqui foi eu que fiz. Na questão 2, essa parte aqui não está. Então, eu montei a proporção. Na questão 3, a proporção já está montada. Você só vai determinar os valores. Então, o que foi que eu fiz aqui?
Peguei 2, eu tenho um 3 igual eu fiz aqui. Aqui estão quantos, ó? Eu tenho 4 razões aqui igual a 3. Então peguei separadamente cada uma delas igual a 3. Lá eu tenho 3 razões e 2, vou pegar 2 a 2. Para calcular o valor de A, então eu peguei a primeira. Se quiser calcular o valor de B, eu pego a outra que sobrou. Aqui eu aplico propriedade fundamental. 3 vezes A é igual a 4 vezes 15, que é a propriedade fundamental das proporções, da multiplicação dos meios igual a multiplicação dos extremos. Resolvo essa equaçãozinha, né? 3A é igual a 60. A vai ser igual a 60 sobre 2. Então A é igual a 20. Aí você repete a mesma ideia e faz lá para determinar o valor desconhecido B. Fica como exercício. A questão 4 a gente tem até a letra D, eu vou fazer só a letra A, porque a ideia é a mesma. E é parecida com essa questão 3, ó. Para achar o valor de x e o valor de y, eu vou pegar separadamente. Primeiro eu vou pegar x sobre 4 igual a 1 sobre 2, depois eu vou pegar y sobre 6 igual a 1 sobre 2. E aí resolver achar o valor de x e depois o de y. Multiplicação, né? Multiplicação dos meios igual a multiplicação dos extremos. 2x igual a 4 vezes 1, que dá 4. E x igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Para achar o y, você vai seguir da mesma forma. Ó. Você vai fazer y vezes 2 igual a 6 vezes 1. Y vezes 2 dá quanto? 2y. C vezes 1 dá quanto? 6. Y igual a quanto? 6 dividido por 2. Então, y vai dar 3. Então, y é 3, x é 2 e y é 3. Aí a letra A, a letra B, C e D, vocês fazem a mesma ideia para poder achar os valores. Isso para grandezas diretamente proporcionais. Espera um pouquinho. Agora a gente vai fazer a interpretação gráfica disso que a gente acabou de falar, de grandezas diretamente proporcional. A interpretação gráfica é se eu pegar os valores, as duas sequências proporcionais, montar uma tabela com elas e verificar qual desenho que se forma no plano cartesiano. No caso da grandeza diretamente proporcional, né, se você tem dois valores ou duas sequências numéricas diretamente proporcionais e construir uma tabela com esses valores, né, associar o primeiro com o primeiro valor da sequência, né, A com B, C com D, E com F e assim sucessivamente, você pegar essa tabela, marcar os pontos do plano cartesiano, a representação gráfica que você vai ter vai ser de uma reta que passa necessariamente pela origem do gráfico. Basicamente isso. Se eu tenho um plano cartesiano e eu marcar os valores proporcionais de A e B, ligar esses dois formando o ponto no plano cartesiano, existe uma reta que passa pela origem que também passa por esse ponto. Aqui eu não coloquei, mas essa reta à medida que a sequência for crescendo, ela vai crescendo também. Porque, já que os dois valores são diretamente proporcionais, à medida que A aumentar, B também aumenta. Se o B diminuir, o C também diminui. Então, se A aumenta, B também aumenta. Os dois sempre aumentando na mesma razão. Ou os dois aumentam, né? Ou os dois diminuem ao mesmo tempo, né? Bora verificar isso em um exercício onde a gente já tem uma tabela pronta. Ou a gente pode construir uma tabela. Qual é o seguinte exemplo? Considere um objeto que se move 5 metros a cada 4 segundos. Então, o tempo de 4 segundos, ele vai 5 metros. Digamos, uma moto, um carro, sei lá, que consegue fazer esse trajeto aí. Ou uma bicicleta, porque 5 metros, né, é uma distância pouco. Então, imagine que você tem uma pessoa correndo, uma bicicleta, uma moto, e que em 4 segundos ele percorre uma distância de
é 5 metros. Vamos associar o deslocamento como sendo o x, o y, desculpa, e o x do tempo. Então, o tempo é 4 segundos e o deslocamento y é 5 metros. E se eu aumentar esse valor, tipo, se eu dobrar de 4 para 8 segundos, o que acontece com o deslocamento? Dobra de 5 para 10. Se eu triplicar o valor em segundo, de 4 para 12, o que acontece com o deslocamento? Triplica também por 3, né? Triplicagem por 3, né? Redundante. Então, se eu dobrar o tempo, dobro a distância. Se eu triplicar o tempo, triplico a distância. Eu consigo fazer uma tabela, né? E vou fazer, claro, do instante zero. No instante zero, ou seja, no momento zero, no tempo zero, não andou. Então, tempo zero, distância zero. 4 segundos depois, 5 metros. 8 segundos, 10. Percebo que está dobrando, tá vendo? Dobrou a primeira, triplicou e vezes 4. Aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Mesma coisa aqui. 5 vezes 2, vezes 3, vezes 4. Então aqui é a mesma coisa, ó. Vezes 2, vezes 3, vezes 4. À medida que o primeiro aumentou, o segundo também aumentou em uma mesma razão. Nesse caso, qual é o valor que está aumentando? Né? Então eu consigo, se eu pegar essa tabela aí e marcar esses pontos no plano cartesiano, ó, eixo x, eixo y. X é horizontal, y vertical. Então, se pegar o plano cartesiano, x horizontal, marcar os pontos e os seus respectivos y, né? Por exemplo, 0, 0 está aqui em cima, não preciso, né? Está aqui. Aí marco o ponto 4. Se eu marcar o ponto 4, ele vai no 5. Aí eu ligo esses dois pontos, né? Eu tenho aqui o meu ponto 4, 5. Aí fazer a mesma coisa com o 8. Marco o ponto 8, marco 10. Ligo esses dois pontos. Eu tenho um ponto 8, 10. Fazer a mesma coisa com 12. Marco esse ponto aqui do plano. Depois 16 com 20. Ligo, percebo que eles estão alinhados. Realmente, quando duas grandezas, ou nesse caso você tem duas sequências com 4 números cada. Então, quando os números, esses 4 valores são proporcionais a outros 4 valores, de acordo com a tabela, quando você marca no plano cartesiano, esses pontos estão alinhados, eles estão formando uma reta. Isso acontece com toda grandeza, com todas as grandezas diretamente proporcionais. Aí é só mesmo para a gente fazer a interpretação, a gente não vai fazer um exercício, deixar como exercício de fixação, é só para a gente ter a ideia do que acontece se eu pegar uma sequência diretamente proporcional e marcar esses pontos no gráfico. O desenho dele é uma reta. Aí a gente acabou de ver grandezas diretamente proporcionais. Bora ver agora grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, à medida que o primeiro valor aumenta, o segundo também aumenta na mesma razão. Então, se dobrar o primeiro, dobra o segundo, se triplicar o primeiro, triplica o segundo, e assim vai. No caso das grandezas inversamente proporcionais, à medida que o primeiro aumentar, o segundo diminui. Ou seja, se o primeiro dobrar, o segundo divide por 2. Se o terceiro triplicar, o quarto divide por 3. E assim segue, né? À medida que o primeiro aumenta, o outro diminui. Percebo que estão indo para lados opostos, né? Diretamente proporcional é ou os dois aumentam ou os dois diminuem. Então, definição. Dizemos que duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando a razão entre elas, ou melhor ainda, quando a razão entre o primeiro pelo inverso do segundo é a constante. Foi o que a gente acabou de falar, né? Se o primeiro aumenta, o segundo diminui. É como se estivesse indo em direções inversas, em direções opostas. Então, se eu tenho dois números, vai ser a razão do primeiro pelo inverso do segundo. Igual a minha constante, igual a gente tem lá